Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Leandro Fernandes, do programa Bíblia para as Nações. Toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, repetição no domingo deste programa aqui, por exemplo, no próximo domingo, 4 horas da tarde. 4h30 ao vivo na quinta, 4 horas da tarde, repetição no domingo, tá bom? O nosso programa é de reflexão, é o nosso programa Bíblia para as Nações. Hoje o nosso tema é, o nosso título, Deus e nossas tragédias de cada dia. Será que Deus existe? Daqui a pouco a gente vai falar por quê. Por que que nós nos sentimos motivados a escolher esse tema? Será que Deus existe? Se Ele existe, está preocupado com a gente? Ele existe, mas fez o mundo e deixou a gente se virar sozinho? O que acontece já está escrito nas estrelas? O homem é livre? O homem está condenado à liberdade, como disse alguém? O tema é interessante, hein? E eu conto com a sua participação. Se você quiser fazer isso ao vivo, hoje, quinta-feira, por exemplo, dia 25/6/2015, você pode fazer pelo telefone 2379-4733, tá bom? É o canal 9 da NET para o ABC, Paulista. E para o mundo, internet, EcoTV, canal9.com.br. Esse é o Bíblia para as Nações. E sempre ele elegante, é o meu xará, Leandro Malfi, a quem eu chamo de Xará Malfi. Fala, Leandro. Xará, beleza? Boa tarde, mano. Olá. Tá meio frio aqui no ABC, Tá viu, Xará? friozinho hoje, tá bom pra ficar deitado, pegar aquele chocolatinho quente, Chazinho. pãozinho com manteiga e... 1 milhão por mês no banco, Aí já pensou? é maravilha, que nem o Robinho, O Robinho, o Elton, que tem já aí pensou, o cara? dinheiro. Mas boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, é um prazer sempre estar aqui, né, Leandro? Como eu sempre digo, eu sempre repito, Muito bom. porque é sempre um prazer mesmo, de fato, acredito, estar aqui. Então, obrigado a todos que estão participando, assistindo aí do outro lado. O Leandro já deu, né, as informações aí sobre como você participar, ligando aqui pra gente, né? E hoje a gente nunca está sozinho, né, Leandro? Mas hoje a gente trouxe aí um grande amigo, E o não é Alan. qualquer um não, né? Não é qualquer um não. É especial. O cara é enjoado. Quem é ele, Leandro? É o Alan lá da igreja, faz parte da Igreja Assembleia de Deus, Legal. né, Ministério das Nações. É o Alan Queiroz. Alan Queiroz, né, estudante de jornalismo, está aqui nos acompanhando hoje. Valeu, Alan. Abração, Alan. Seja Obrigado por ter bem-vindo. vindo aí. E está aqui, vai participar aqui com a gente hoje, né, Leandro? Dando E uma força para nós. Você que está nos assistindo é o nosso convidado especial, né? Para brilhantar esse programa, você pode já ligar para a gente e fazer a sua participação aqui no programa de hoje. Deus e nossas tragédias de cada dia, Leandro. Vamos refletir, Leandro. Vamos Porque refletir é o quê, Leandro? Refletir é questão de sobrevivência. É isso aí, Leandro. Leandro, eu vou mandar um recado mandar um abração para alguns parceiros que nos ajudam a manter o nosso programa no ar e eu volto daqui a Vai pouquinho. lá. É rapidinho, tá bom? Quero falar com você, eu quero falar sobre autopeças restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Você possui um carro? Não possui carro, mas conhece gente que tem carro, né? Hoje, muita gente possui o carro e o carro é uma máquina e por ser uma máquina é falível e vez por outra precisa passar por uma revisão e de vez em quando trocar uma peça. Então nós indicamos Autopeças Restauração porque o Elias trabalha no ramo há muito tempo, é experiente, não é enrolão, tem muito enrolão por aí. Não estou falando só de autopeça, tá? Enrolão tem tudo quanto é ramo, inclusive no meio religioso. Mas eu estou falando de gente honesta, o Elias, e não basta ser honesta também, ele entende, é um excelente profissional, num preço justo, hein? Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Nós indicamos. Em segundo lugar, quero falar de roupa, State One Jeans. Marque bem esta marca. Ó, o endereço que aparece na sua telinha, da State One Jeans, é principalmente para você que quer revender peças de roupa da marca State One Jeans. Você vai adquirir no mínimo 12 peças. Você é atacadista, você é lojista. Uma coisa importante é, somente com visita agendada, tá bom? Você vai ligar, falar com a Luciana, vai falar do Bíblia para as Nações, que viu a propaganda aqui, ela vai marcar uma visita, vai agendar para melhor te servir, tá bom? Calça, camisa, blusa, saia, camiseta, roupa chique. É chique, é andar na moda e num preço também justo. São roupas da hora, desculpa a gíria, são roupas da hora. Eu uso State One Jeans também. Em terceiro lugar, Galpão Gaúcho. Como o Alan veio hoje, Leandro, penso que ele que vai pagar um jantar. O Alan, que é estudante de jornalismo, então deve ter muito dinheiro. O homem está com a moeda, ele vai pagar um jantar lá na churrascaria Galpão Gaúcho. Aliás, nós temos almoço, jantar, self-service, nós temos rodízio, ambiente familiar, um preço muito legal.
os donos são pessoas especiais, os funcionários, os colaboradores. É um ambiente agradabilíssimo e você pode também separar um espaço da churrascaria para fazer o seu evento. Se você quiser fazer um evento lá, dá um toquezinho para o Isaías, que é o dono, para sua esposa Rose, eles vão separar um espaço para você, tá bom? E uma outra marca de roupa, quero mandar um abração rapidinho para o pessoal lá da 0 a 0, é uma marca de roupa que veste a gente tão bem. Leandro, está tudo 0 a 0 e nós queremos falar com os nossos telespectadores sobre esse tema, Deus e nossas tragédias de cada dia. 3 pontinhos, o tema está na telinha. Obrigado, Elton, que está do outro lado, e o Robinho também. Leandro, eu posso falar por que nós sugerimos essa reflexão? Porque vale a pena, né? Porque tem um porquê, né? É o seguinte, nós sabemos que ontem foi dia 24 de junho de 2015, nós sabemos da morte daquele cantor sertanejo, um jovem de 29 anos, Cristiano Araújo. Me parece que era goiano, né? Parece que ele era goiano. E ele morreu ontem por conta de um acidente de carro. E a namorada dele, de 19 anos, ele com 29, a namorada com 19, morreu também, inclusive me parece que morreu na hora. E ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E mais 2 pessoas estavam no carro, me parece que um empresário dele e um segurança estão passando bem. E por que nós escolhemos esse tema? Porque o pai dele, entrevistado, o pai dele extremamente chocado, Elton, e visivelmente também, abalado, não é para menos. Nós entendemos isso com naturalidade, eu entendo que é uma coisa natural, melhor. Talvez eu reagiria de uma forma mais intensa ainda, não sei, eu não tenho filho, mas se um dia eu tiver e passar por isso, aí eu vou sentir na pele o que é isso de fato. Mas, enfim, eu quero respeitar a dor desse pai, quero que ele conte com as minhas orações, estou torcendo para que ele supere tudo isso, e a família também. Mas o pai disse na entrevista, extremamente chocado, será que Deus existe? Ele perguntava para os repórteres, será que Deus existe? Eu sempre rezei pelo meu filho, para Deus guardar meu filho, e aconteceu isso, eu não estava com ele. Será que Deus existe? Então, eu quero apenas usar a fala dele para refletirmos, fazermos um link com as nossas experiências no dia a dia, tá bom, Leandro? É só isso. Tá certo, então vamos começar, né? Nós temos algumas perguntas aqui, bem interessantes para nós falarmos sobre esse assunto. Obviamente que nós, um programa só, a gente não consegue discorrer tudo, né? Mas a gente vai tentar algumas coisas aí, algumas questões. E, Leandro, no dia a dia, o ser humano em geral, todos nós temos dificuldade para lidar com percas, com o sofrimento em geral. Né? Todo ser humano tem essa dificuldade. Eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, Leandro, as pessoas de um modo geral, né? De um modo, vamos generalizar, estão preparadas para o sofrimento? O que você pensa sobre isso? Inclusive, Leandro, você falando na sua introdução que todo mundo passa por dificuldade, o próprio Jesus, Alan, ele vai dizer num dado momento das suas pregações, ele vai dizer que o sol se levanta sobre todo mundo e a chuva cai sobre todos também. Então, essa ideia de que o religioso é mais protegido do que o não religioso sofre mais do que o religioso, do que o crente, quando eu digo crente, aquele que crê, etc., isso não é verdade. Na prática, de um modo geral, não é verdade. Todos nós estamos sujeitos, Leandro, às mesmas intempéries da vida, às mesmas tragédias e, por que não, desgraças. Mas a sua pergunta é se o ser humano, se as pessoas, de um modo geral, estão preparadas para o sofrimento. Leandro, eu posso falar de um contexto aqui, eu posso falar do Brasil, né? Ou me arriscar e falar mais do Ocidente. Porque a gente ouve dizer que no Oriente, em outros países, lá no Oriente, por exemplo, eu já ouvi dizer que muita gente de lá, do Oriente, lida com a morte, por exemplo, de uma outra forma. Então, há pessoas no mundo que lidam com a morte, dependendo da cultura, de uma outra forma, né? Se nós compararmos com a forma que nós lidamos aqui no Brasil e no Ocidente com a morte. Então, vou falar principalmente de um contexto brasileiro.
Eu penso que as pessoas, de um modo geral, não estão preparadas para o sofrimento. Aliás, as pessoas, eu penso que não param para refletir sobre isso, Leandro. E essas mensagens que a gente ouve através da mídia, não estou nem falando só do meio religioso, eu estou falando das mensagens de um modo geral. A mídia brasileira, essa ideia de comprar, a vida parece que se resume em comprar e vender, né? A vida gira em torno do dinheiro, né? O Deus de muita gente é o dinheiro, que Jesus chama de mamão, né? Que é o Deus das riquezas. Inclusive, um pregador disse o seguinte, quando eu domino o dinheiro, ele é dinheiro. Quando ele me domina, ele é um Deus. Quando eu domino o dinheiro, o nome dele é dinheiro. Quando ele me domina, o nome dele é mamão. Acho interessante isso. Então essa mensagem triunfalista, essa mensagem de que felicidade está atrelada, está ligada estritamente a dinheiro, a coisas materiais, a beleza física, etc. Eu penso que tudo isso faz com que a gente pense menos, Leandro, no sofrimento, o que é o sofrimento, a importância do sofrimento. Então, resumindo, eu penso que de um modo geral as pessoas não estão preparadas para enfrentarem o sofrimento. Tá certo. Até me veio um versículo do apóstolo Paulo falando que ele está preparado para todas as coisas, né? Ele sabe ter escassez, mas ele sabe também ter abastança e ele pode todas as coisas no Deus que fortalece, né? Aí tem outro versículo também, que agora não lembro a passagem em Coríntios, que ele fala sobre isso, que ele sente prazer nas injúrias, nas perseguições, enfim. Ele prefere passar pelo sofrimento porque, de alguma forma, isso contribui para o crescimento dele, né? E o crescimento, acho que o sofrimento, de certa forma, produz em nós esse poder, Leandro. Né? Acho que é em Romanos 5, Leandro, que é um texto da Bíblia, que diz que a tribulação gera paciência, paciência é experiência, alguma coisa... A experiência é a esperança, a esperança não traz confusão, então uma coisa puxa a outra. Né? É isso aí, então acho que o sofrimento, ele traz para nós muitos benefícios, né? Não tenha dúvida, Leandro, e quando Paulo diz que ele sabia enfrentar situações, Filipenses capítulo 4, daqui a pouco ele vai dizer no meio do texto, em tudo estou instruído, eu acho isso maravilhoso. Então ele era um cara, no melhor sentido possível, experimentado. Né? No sofrimento ele nos dá experiências e o sofrimento nos capacita a enfrentar outros sofrimentos, etc. Tá certo, não estava aqui na pergunta, mas penso que é para a nossa contribuição. Faz parte, tem que refletir mesmo. E Leandro, ultimamente quando você liga a televisão, principalmente eu falo, digo nós, né? Nós ligamos aí Eu só ligo na Eco TV. Só na Eco TV. De vez em quando eu saio um pouco da Eco TV e resolvo passear em outros canais. Está em pecado, cara. E aí nós encontramos o que você falou, né, Leandro? Essa mensagem que a gente chama mensagem triunfalista. Né? Muitos pregadores, isso no contexto cristão. No contexto cristão, religioso. Né? E até mesmo quem não é cristão, aquela propaganda, né, até de refrigerante, que todo mundo é bem, que todo mundo se dá bem e tudo mais. Né? Então essa é a mensagem em geral na mídia, né? Mas no contexto cristão, Leandro, o que você tem a dizer? As igrejas cristãs no Brasil, né? Mas aqui especificamente no nosso país, elas falam sobre o sofrimento? E se falam, né, até que ponto que eles conseguem tratar desse assunto? Leandro, pegando um gancho na sua fala aí, eu lembro que hoje nós não temos mais, pelo menos no Brasil, a gente não vê mais nas grandes mídias, de modo geral, as propagandas, o Elton lembra disso, Elton? As propagandas de cigarro. Nós lembramos disso. Geralmente a propaganda de cigarro era associada a uma mulher bonita, a um cara com uma moto muito bonita, a um carro. Quer dizer, a propaganda do cigarro é atrelada a pessoas que aparentemente têm saúde, pessoas bonitas. Que coisa contraditória, né? Que paradoxo, né, meu? Então a gente sabe que o cigarro faz mal. Mesmo o cara que fuma, ele sabe que faz mal. Bem não faz. E então aquela propaganda de vitória, né, de bem-estar, para você ver que coisa paradoxal. É a mesma coisa refrigerante, etc. Agora, em relação à sua pergunta, as igrejas, Leandro, as igrejas. De um modo geral, as igrejas cristãs no Brasil não estão preparadas para o sofrimento também. As lideranças não pregam, Leandro. Por quê? Porque a igreja, ela está inserida num contexto. E o contexto é materialista, o contexto é consumista, o contexto é aqui e agora. E a igreja está nesse contexto e Jesus diz que a igreja, que os discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo, só que há quem diga que o sal está dentro do saleiro e a luz apagou. Nós estamos num apagão.
Então, as lideranças religiosas, Leandro, cristãs de um modo geral, não posso generalizar, há um grupo que ainda não se vendeu, graças a Deus, é um grupo, mas talvez pequeno, mas a liderança de um modo geral entendeu que uma mensagem do Cristo, uma mensagem do Evangelho, é menos atrativa ou vai atrair menos pessoas do que a mensagem triunfalista, a mensagem materialista. Você quer pregar, você quer ter pessoas ao seu lado, pregue o que as pessoas querem ouvir. Você quer o dinheiro das pessoas? Agrade, massageie o ego. Fale o que elas querem ouvir. Então, para arrastar a multidão, a gente tem que pregar o que Cristo não pregou e de vez em quando despregar o que ele pregou, né? A gente fala o que Cristo não falou e a gente deixa de falar um monte de coisa que ele mandou a gente falar, né? Então o negócio está tudo errado. De um modo geral, a igreja não está preparada para o sofrimento. A igreja, as lideranças, não todas, mas muitas lideranças gostam de dinheiro, né? Sem dinheiro é sofrimento. Com dinheiro, como diz um amigo meu, é só alegoria. Só alegoria, Leandro. E já pegando aí um gancho, por que, Leandro, nós sofremos? Uma outra questão aqui. Leandro, nós conversávamos em off, essa pergunta nós já trabalhamos um pouco num outro programa, com outro tema que eu não me lembro exatamente. Leandro, sofremos por vários motivos e eu não sou capaz de elencar todos os motivos aqui. Eu não sou capaz, não é só porque o tempo é curto, não, é porque o assunto é muito amplo, é muita areia para o meu caminhão. No entanto, vou dar algumas sugestões e os nossos amigos telespectadores vão julgar o que eu falo, vão avaliar, vão analisar. Nós sofremos porque, um dos aspectos, é porque o sofrimento ele é bom para forjar o meu caráter, o sofrimento me dá sofrimento. Exemplo, o jogador de futebol, o atleta quer participar de uma competição de alto nível, ele vai sentir dor no alongamento, ele vai levantar peso, dependendo do treinamento dele, ele vai ter vontade de comer alguma coisa, não vai poder comer, se estiver acima do peso, dependendo do esporte que ele pratica, ele não vai poder participar, porque é por peso, os caras medem um dia antes, se ele tiver, eu já vi caso do cara que vai lutar e tem que pesar 70 quilos, e ele tinha 70 quilos, alguma coisa, um dia antes ele pegou a bicicleta e foi pra rua treinar É mole, cara. Então, dependendo, o cara vai sofrer, Leandro. O cara sofre, ele sacrifica o corpo dele para ele colher frutos depois, né? Então, o sofrimento serve para nos dar crescimento. Através do sofrimento, se eu passar no teste, eu saio desse teste mais fortalecido. E uma outra coisa, Leandro, não dá tempo da gente discorrer muito, já falei aqui também, a gente sofre porque faz tudo errado. Isso é interessante. A gente erra demais. A gente valoriza muitas coisas que não deveríamos valorizar, e desprezamos muitas coisas que têm valor. Vou dar aqui um exemplo. Muita gente despreza, por exemplo, Leandro, a amizade. Um amigo da gente convida a gente para almoçar na casa dele, tem amigo que fica convidando a gente durante um ano, e a gente não tem tempo para nada. Aí, quando morre alguém, a gente corre para o cemitério, no dia, um dia de serviço, a gente dá um jeito e vai. Quer dizer, para ver o morto. Mas o vivo a gente fica adiando. Se nós valorizássemos, Leandro, o próximo, por exemplo, Leandro, como nós valorizamos uma casa própria, o desejo de ter uma casa própria, um carro zero, uma faculdade, as nossas convicções. Se nós amássemos o próximo como nós amamos as nossas convicções, os nossos preconceitos, etc. Então eu digo que nós sofremos, um dos motivos sem medo de errar, sem medo de ser feliz, né? É porque fazemos tudo errado. Nós não entendemos o verdadeiro sentido da vida. É por isso que a gente sofre, porque está tudo virado. Há uma inversão de valores. Então, o ideal seria tentar, pelo menos, descobrir o verdadeiro sentido da vida. Sendo assim, sofreríamos menos, ou sofreremos menos. Tá certo. E como aliviar, Leandro? Já que não tem jeito da gente, a gente vai acabar sofrendo de um momento ou outro. De um jeito ou de outro. Não tem para onde correr. O sofrimento é inerente, ele faz parte da nossa vida, né? Como você citou aquele versículo que o sol ele se levanta sobre todos e injustos, né? Então a chuva cai sobre todos. Não tem jeito. Então, como aliviar o sofrimento, Leandro? Existe alguma forma? Eu acho que existe, Leandro. Eu acho que existe e eu não sou o dono da verdade, sempre deixando isso bem claro. Eu apenas sugiro, porque o nosso lema é esse, né, Leandro? Refletir a questão de sobrevivência. A nossa proposta aqui é despertar a reflexão. Leandro, um dos meios pelos quais nós podemos, a meu ver, aliviar o sofrimento, acho que eu já falei anteriormente, é descobrir o verdadeiro sentido da vida. Por exemplo, eu dou tanto valor às coisas materiais
quando eu não as tenho, aí eu sofro demais. Se eu der menos valor, não tendo a coisa material, eu vou sofrer menos, é uma coisa lógica. E se eu tiver aquilo que eu não valorizo tanto, valorizo só um pouco, aquilo que é material, se eu tiver, eu vou conseguir lidar. Eu nunca vou colocar aquele objeto, aquela coisa acima das pessoas, acima do amor ao próximo, de estender a mão para o necessitado, por exemplo. Então, Leandro, uma das formas de nós tentarmos amenizar o sofrimento é tentar descobrir o verdadeiro sentido da vida. Descobrir o verdadeiro sentido da vida, eu vou viver uma vida mais tranquila. É um desafio para nós, inclusive é um desafio para mim, eu reconheço isso, mas eu me arrisco a dizer que quem, por exemplo, encara a morte com mais naturalidade, vive melhor. Se o cara conseguir refletir sobre isso e tentar, durante a vida dele, encarar a morte assim como ela deve ser encarada, eu penso que ele vai ver uma vida melhor. Ele vai até sofrer menos na perda de um ente querido. Ele vai sofrer menos, não digo que não haja o sofrimento, mas dá para aliviar, né? Eu amo tanto uma coisa quando eu não tenho essa coisa, quando essa coisa me é tirada. Estou falando de coisa mesmo, de objeto, de uma coisa inanimada, sem vida. Quando me tiram aquela coisa, eu sofro demais. Se eu amar menos, eu sofrerei menos. É uma coisa lógica. É descobrir o verdadeiro sentido da vida. Eu acho que é uma forma de aliviar o sofrimento. Tá certo, Leandro. Então, como a gente já está chegando ao fim aí de mais um programa, faltam só mais alguns minutinhos para nós encerrarmos. Gostaria já de agradecer desde já a todos, né, que participaram aí conosco. Mais uma vez a presença do Alan, que está aí conosco, o Robinho, o Elton, que estão aí por trás das câmeras. Tá certo? E nós temos aqui mais uma pergunta, Leandro. É uma pergunta que eu acho que muita gente já fez e acho que até nosso íntimo já chegou a perguntar alguma vez, né? Será que Deus existe? Essa é uma pergunta que acho que quase todo mundo já fez, né? E aí, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Como eu sei que Ele existe? Enfim, né, os desdobramentos são muitos aí. E eu queria que você respondesse essa pergunta, Leandro, e já falasse sobre o tema, Deus e nossas tragédias de cada dia. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um tema. A pergunta é, será que Deus existe? Aí você já deixa o seu comentário aí pra gente. Leandro, é o seguinte, inclusive essa pergunta, nós dissemos na introdução do programa, na minha primeira fala, essa pergunta foi feita, para você que ligou a televisão agora, foi feita pelo pai do Cristiano Araújo. Cristiano Araújo é aquele cantor que morreu ontem num acidente. O pai, numa entrevista, extremamente abatido, abalado, chocado, e é natural, e nós respeitamos. O pai dizia umas 3 vezes durante a sua entrevista, será que Deus existe? E ele vai saindo, ele deixa os repórteres ali meio pensativos, e ele vai saindo para entrar no carro e vai perguntando, será que Deus existe? E eu dizia para você em off, Leandro, que quando eu pergunto isso para o outro, é uma coisa, eu acho que essa situação é menos grave. O difícil é quando eu pergunto para mim mesmo, quando eu vou dormir e pergunto para o meu travesseiro, será que Deus existe? Quando eu compartilho com o outro, alguém pode me dar uma ideia, né, pode me ajudar. Agora, quando eu me pego sozinho, me perguntando, será que Deus existe? Aí eu tô diante de uma bifurcação, esse é o termo, de 2 vias. Ou eu creio que Deus existe, ou não creio que Ele existe. Então, é uma situação, no mínimo, complexa, eu vou ter que definir, né? Mas todos nós podemos passar por isso, e talvez, Leandro, já passamos por isso em algum momento da vida, em algum momento, talvez no momento mais corriqueiro, numa experiência mais corriqueira da vida. Será que Deus existe? A gente se pega, e às vezes a gente tem até vergonha de compartilhar isso com as pessoas, essas nossas dúvidas, a gente sofre sozinho, né? Será? Eu falo tanto de Deus, mas será que Ele existe mesmo? Será que estou perdendo tempo, cara? Mas, Leandro, eu vou dar minha opinião. Deus existe, cara, Deus existe, e eu penso que nós... Por isso que nós demos esse tema, Deus e as nossas tragédias de cada dia. Se nós reconhecermos Deus nas nossas relações mais pequenas, do dia a dia, quando eu digo reconhecer Deus, né, sem religiosidade, pelo amor de Deus, sem fundamentalismo, no pior sentido possível, sem fanatismo, eu estou dizendo, Leandro, reconhecer a verdade, porque se Deus existe, Ele é a verdade. Para você que me assiste e acredita que Deus não existe, eu te respeito. E você também me respeita, respeita a sua opinião. Agora, se eu acredito que Deus existe, então logo Ele é a verdade para mim.
Quem quiser duvidar, que duvide, mas eu acredito que ele é a verdade. Aliás, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, reconhecer Deus, Leandro, é reconhecer a verdade. Quando você vai comprar alguma coisa, você sempre trabalhar com justiça, com verdade. Quando você vai receber um dinheiro, quando você vai pagar, quando você vai receber, já falei. Quando você vai se relacionar com as pessoas no seu trabalho, na sua atividade profissional, na faculdade, o Alan que estuda jornalismo, quando ele estiver fazendo as matérias dele, né, Alan, para manter a sociedade bem informada, ele agir com a verdade, sempre defendendo o injustiçado, pregando a justiça. Ou seja, Leandro, imparcialmente. Então é reconhecer Deus em todos os momentos, é reconhecer a verdade. Quando nós reconhecemos Deus nas nossas relações mais pequenas, quando a tragédia me assolar, eu não terei dúvida que Ele existe. Por quê? Porque eu ando com Ele todo dia. Se eu andar com você todo dia, Leandro, alguém vai falar, o Leandro Malfi existe? Mas você tem dúvida? Eu ando com ele todo dia. Cara. Agora, quando eu me distancio do Leandro Malfi, alguém fala que o Leandro Malfi não existe, me gera dúvida. Então o ideal é reconhecer Deus nos momentos mais pequenos, para que o reconheçamos diante de grandes tragédias. Essa é a ideia, Leandro. Fica a minha dica. Leandro, que Deus abençoe, já acabou o programa. Domingo, 4 horas da tarde, repeteco desse programa. Por que refletir? É questão de sobrevivência. Valeu, Elton. Valeu, Robinho, Leandro, Alan. Que Deus abençoe vocês todos.